Comissão do Congresso aprova salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Receita Federal abre consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Câmara rejeita destaques e acaba segundo turno da votação. E reforma da Previdência vai agora para o Senado. Especialistas comentam a importância da amamentação. Aquecimento global causará fome e migrações, alerta a ONU. Famosa faixa de pedestre da capa do disco dos Beatles completa hoje 50 anos. E ainda tem as imagens do primeiro dia da festa agropecuária de Paracatu. E agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição com os destaques nacionais desta quinta-feira. Desembargadora se torna ré por disseminar fake news contra a vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado. E a Receita Federal abriu as consultas ao terceiro lote de restituição do imposto de renda de 2019. Cerca de 3 milhões de contribuintes receberão as restituições que neste lote totalizam 3 bilhões e 800 milhões de reais. Deste valor, 3 bilhões e 600 milhões são referentes ao imposto de renda de 2019. O restante virá de lotes residuais de anos anteriores. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15, quinta-feira que vem. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet, no aplicativo de celular ou pelo telefone, ligando para o número 146. A desembargadora Marília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se tornou ré por publicar uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco. Dias depois do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, em março do ano passado, a desembargadora fez um post numa rede social afirmando que Marielle era engajada com bandidos e que foi eleita por uma facção criminosa. A família de Marielle Franco moveu uma queixa-crime contra Marília de Castro Neves, que foi aceita pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A desembargadora não vai se pronunciar sobre o assunto. O Senado aprovou um projeto de lei que classifica os animais como sujeitos de direitos e não mais como coisas. Segundo a proposta do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, os bichos serão reconhecidos como capazes de sentir emoções, como sofrimento, além de ganhar defesa jurídica ao sofrerem maus tratos. Em casos de divórcio, por exemplo, os animais que antes eram partilhados como bens móveis passam a integrar as discussões nas varas familiares. O texto, que segue para aprovação na Câmara dos Deputados, foi comemorado por ativistas da causa, que compartilharam a hashtag Animal Não É Coisa nas redes sociais. E o empresário Ike Batista foi preso pela segunda vez na Operação Lava Jato. Ele estava em casa onde cumpria a prisão domiciliar desde 2017 e foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. Ike Batista é acusado de manipulação de mercado de ações no Brasil e no exterior, com o objetivo de influenciar o valor das ações, o que, de acordo com a investigação, explicaria os negócios bem-sucedidos do empresário. Ike chegou a ser o homem mais rico do Brasil e um dos 10 mais ricos do mundo entre 2010 e 2012, com uma fortuna de cerca de 30 bilhões de dólares. Ele foi detido pela primeira vez em janeiro de 2017, mas saiu da cadeia 3 meses depois e passou a cumprir prisão domiciliar, após decisão do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Há um ano, o juiz Marcelo Bretas condenou Ike Batista a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Atualmente, o empresário mantinha um canal nas redes sociais dando dicas sobre empreendedorismo. E a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, com atraso, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2020. Entre os pontos aprovados pelos integrantes do colegiado estão o reajuste do salário mínimo, a partir do ano que vem, para R$ 1.040, e a reserva de 3,7 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral das Eleições Municipais de 2020. Para ter validade, o texto da LDO ainda tem que ser submetido à votação em uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Se for aprovado, será encaminhado ao Palácio do Planalto para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. E depois de 9 horas de sessão, a Câmara dos Deputados concluiu, já no fim da noite de ontem, a votação da reforma da Previdência.
A PEC que muda o sistema de aposentadorias vai agora para o Senado, onde também precisará passar por 2 votações. Mas essa tramitação deverá ser mais rápida do que na Câmara. Depois da aprovação do texto principal da reforma, na terça-feira, havia 8 propostas de alterações para serem votadas nesta quarta. Uma a uma, todas foram derrubadas pelos deputados. Eles mantiveram intacto o texto original que garante economia de cerca de 933 bilhões de reais em 10 anos. Após a rejeição da última tentativa de mudança, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o plenário e cumprimentou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Uma reforma que muda a história do Brasil. A expectativa agora é que a PEC da reforma da Previdência seja enviada ao Senado ainda esta semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que no mesmo dia que receber a proposta, vai encaminhar para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Esse é o primeiro passo da tramitação da reforma no Senado. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, os senadores terão 5 dias para apresentar emendas. E o relator, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, 30 dias para preparar um parecer. Da CCJ, o relatório segue ao plenário, onde precisa passar por 2 votações separadas. Em cada votação, a reforma da Previdência precisará do apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores para ser aprovada. O presidente do Senado disse que existe um acerto de não mexer no texto aprovado pelos deputados, porque se houver mudança, o projeto precisará voltar à Câmara para ser rediscutido. Segundo Alcolumbre, o que os senadores avaliarem que precisa mudar será colocado numa PEC paralela. Essa nova proposta de emenda à Constituição terá como foco incluir na reforma da Previdência os estados e municípios, ponto defendido por prefeitos e governadores, mas também servirá para acolher outras mudanças se houver necessidade. A PEC paralela fará o caminho inverso do texto principal da reforma da Previdência. Passará primeiro pelo Senado e só depois irá à Câmara. A expectativa de Davi Alcolumbre e do governo é que toda a tramitação da reforma da Previdência no Senado seja concluída até o fim de setembro. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a investigação sobre o editor do site jornalístico Glenn Greenwald, do site Intercept. O site tem divulgado mensagens com diálogos atribuídos a procuradores da Lava Jato e, segundo o ministro Gilmar Mendes, a Constituição garante ao jornalista o sigilo da fonte. Na decisão tomada ontem à noite, o ministro Gilmar Mendes aceitou um pedido da Rede Solidariedade e proibiu a Polícia Federal, o COAF e outros órgãos de investigar o jornalista Glenn Greenwald pelo recebimento e divulgação de mensagens roubadas de celulares dos procuradores da Lava Jato. Na liminar, Gilmar Mendes escreveu que há fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas, o que seria, segundo ele, uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional. Gilmar Mendes também considerou que o Estado não pode promover atos punitivos que possam suprimir o direito constitucional ao sigilo da fonte. Segundo o ministro do STF, a atuação do jornalista Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas e de trocas de informações entre agentes públicos atuantes na Operação Lava Jato é digna de proteção constitucional, independentemente do seu conteúdo ou do seu impacto sobre interesses governamentais. O site Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação, tem publicado diálogos que, segundo Glenn Greenwald, mostram orientação da Força-Tarefa da Lava Jato pelo ex-juiz Sérgio Moro e uma atuação dos procuradores que viola os limites constitucionais da função. Vamos agora ao noticiário internacional. Centenas de imigrantes ilegais são presos nos Estados Unidos. O Departamento de Imigração dos Estados Unidos fez a maior operação da década contra o trabalho de estrangeiros sem documentos. Em 6 cidades do Mississippi, os agentes executaram ordens de busca e apreensão de 680 imigrantes ilegais que trabalhavam em fábricas da região. Levados para centros de detenção, eles devem ser deportados para seus países de origem por ordem do presidente Donald Trump. O presidente norte-americano esteve nas cidades dos 2 atentados recentes. Em El Paso, homenageou os policiais, mas foi mal recebido na cidade de Dayton, no estado de Ohio. Centenas de manifestantes se reuniram perto do hospital que atende as vítimas para criticar Trump e pedir sua saída da cidade.
Em Caracas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e afirmou que a Venezuela vai vencer. Maduro ainda anunciou que não vai participar das negociações com a oposição na ilha de Barbados, no Caribe, e convocou para sábado um protesto nas ruas e nas redes virtuais contra a decisão de Donald Trump de congelar ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos. Em Taiwan, na China, um terremoto de magnitude 6.0 atingiu boa parte do país pouco depois das 6 horas da manhã de hoje, mas não causou grandes danos. O tremor, sem grandes prejuízos, foi sentido na capital, Taipei, ao norte da ilha, e assustou esses gatos que estavam num apartamento e perceberam o terremoto antes dele começar, ficando em alerta enquanto a sala tremia. O país espera para as próximas horas a chegada do tufão Lequima, com ventos de mais de 180 km por hora. Daqui a pouco, veja as informações da abertura da 33ª Festa Agropecuária de Paracatu. A gente volta já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. A partir de um funcionário, sua empresa pode contratar o CopCerto, a solução completa de cartões pré-pagos para empresas de todos os tamanhos. O CopCerto facilita a gestão de pagamentos com alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento para sua equipe, com uma grande vantagem. Sua empresa, funcionários e região crescem juntos. CopCerto, o único com os benefícios do cooperativismo. Contrate agora mesmo. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.